Na aula de hoje falaremos sobre políticas empresariais. A importância do tema se dá porque muitas empresas, ao estabelecerem políticas, criam um ambiente em que algumas vezes as questões técnicas demonstram que aquela política não está adequada, precisa ser melhorada, precisa ser rediscutida. E, principalmente, empresas públicas têm essa questão da política empresarial como predominante. Então, uma vez determinados em leis, decretos, portarias, o que deve ser feito, mesmo que você demonstre que tecnicamente não é a melhor maneira, você acaba tendo que adotar a maneira estabelecida através da lei. E a parte de política também é importante para padronizar comportamentos e criar um ambiente mais seguro, com maior estabilidade. Nós temos aqui dois conceitos importantes. Primeiro, das políticas, né, que são parâmetros ou orientações que facilitam tomar decisão pelo executivo. E aí esses parâmetros são importantes de serem definidos na empresa de modo geral, porque uma vez que você esteja diante de uma situação em que você precisa tomar uma decisão, é importante que esteja claro o que a empresa espera dos seus dirigentes, dos supervisores naquela situação. Então, uma vez estabelecido isso dentro de uma política, fica mais fácil para quem precisa realmente tomar decisões. As diretrizes, né, representam o conjunto das grandes orientações da empresa, ou seja, objetivos, estratégias políticas, e dentro desse princípio, as políticas procuram refletir e interpretar os objetivos e desafios, bem como estabelecer limites ao planejamento estratégico desenvolvido. Então, é importante também, né, que esse conjunto de orientações esteja bem claro dentro da empresa, que a empresa tenha manual de comportamento, tenha ali, siga instruções normativas e tenha aí um conjunto de instrumentos, né, formais que permitam, então, aos seus dirigentes, aos seus colaboradores saber o que fazer exatamente caso tenha que tomar alguma decisão diante da empresa. Nós temos os tipos de políticas que podem ser implementadas na empresa. Primeiro, as políticas estabelecidas são provenientes dos objetivos e desafios, são estabelecidas pela alta administração com a finalidade de orientar os subordinados em seu processo de tomar decisão e normalmente correspondem a questões de estratégias e táticas. Então, uma vez que a empresa já definiu seus objetivos, e seus desafios, ela tem agora a responsabilidade, então, de estabelecer as bases políticas para orientar, então, todos os subordinados com relação às decisões que eles devam tomar. Nós veremos exemplo disso mais à frente. O segundo item são as políticas solicitadas, são os resultados das solicitações dos subordinados à alta administração da empresa e corresponde a questões operacionais. Então, uma vez que você estabelece uma política e ela vai ser implementada, é necessário que haja uma validação pelos demais setores dessas políticas. E aí o nível operacional, onde as ações são executadas, retornam então para a alta administração quais dessas políticas funcionam e quais não funcionam. Então, uma política de metas em que a meta seja muito alta, você tenha uma meta ambiciosa. E aí o pessoal que executa, né, as ações para o cumprimento da meta percebem que não dão conta do ritmo ou tem problemas logísticos dentro da empresa ou problemas para
contratar fornecedores, para permitir então que você tenha recurso, matéria-prima para executar as ações referentes à meta, você acaba então retornando para a alta administração que aquela política estabelecida ela precisa de ajustes. E aí então se estabelece uma nova maneira, né, uma nova forma de estabelecer essa política através dessas solicitações de mudança e de correção. Temos também, né, no item C, a política imposta, que são provenientes de fatores que estão no ambiente da empresa, né, como o governo, sistema financeiro, sindicatos, e normalmente corresponde a questões estratégicas. Então, se a empresa está passando por um momento difícil e precisa enxugar seu quadro de funcionários, precisa realmente cortar custos, se ela decide fazer uma dispensa muito grande de funcionários, os sindicatos entram na negociação tentando minimizar o impacto disso, uma vez que isso também tem impacto na sociedade, o governo tem interesse que essa situação seja resolvida da melhor forma possível. Nesse cenário, o sindicato pode negociar com as empresas férias coletivas, redução do horário de trabalho, com proporcional redução também salarial. São situações em que se pensa numa saída estratégica para uma situação difícil para a empresa. Quanto ao tipo de divulgação, as políticas podem ser explícitas, né, corresponder a afirmações ou posições escritas ou orais quanto às informações necessárias ao tomador de decisões para facilitar sua escolha entre as alternativas existentes. Então, as políticas explícitas, elas estão presentes em documentos, em treinamentos, capacitações, que permitem, então, que o colaborador saiba exatamente o que ele tem que fazer nas atividades e nas atribuições que ele tem a cumprir. Então, cada cargo tem lá descrito qual que é a sua atribuição, até onde é permitido o funcionário atual, o que ele pode decidir, o que ele tem que recorrer a outros profissionais para poder decidir. E a outra forma são as implícitas, descritas na letra B, né? Correspondem a uma situação em que a política não apresenta uma formalização, pois não é falado ou escrita. Então, se existe na empresa um grupo influente que determina quem vai ocupar cargos de direção na empresa, se você faz parte desse grupo, ou se você tem uma simpatia por parte desse grupo influente, você tem a maior possibilidade, então, de conseguir um cargo de direção. Se você não tem, então, você fica como uma opção muito restrita para essa situação. Isso não está escrito em lugar nenhum. É uma dinâmica da empresa, uma dinâmica comportamental, em que as pessoas percebem, existe uma regra para ser diretor, existe. Se você for bem avaliado por determinado grupo, você tem uma chance. Se você não tiver proximidade e não for bem avaliado, você perde essa chance. Quanto ao tipo de divisão, as políticas podem ser gerais, representam os princípios das leis gerais fundamentadas na filosofia básica de atuação da empresa. Então, nós temos as políticas gerais dos negócios, né, que representam os princípios e práticas determinando a fase de concentração dos esforços nos propósitos da empresa. Então, quando eu falo assim, qual é o negócio da empresa? O que ela vende enquanto produto? O que ela presta com relação a serviços? E aí, uma vez estabelecido isso, gera-se então todo um esforço para montar a estrutura, montar a equipe, montar canal de distribuição, fazer relacionamento com fornecedores. Você está montando o negócio para então poder passar melhorar essa estrutura
para que a empresa possa funcionar. E aí, sim, você consegue estabelecer uma política com relação a isso. Então, um exemplo que eu cito muito, né, é que o negócio da Coca-Cola, quem representa a empresa enquanto vendedor, ele não pode consumir o produto da empresa rival. Então, se ele, enquanto representante da Coca-Cola, utilizar um produto da Pepsi, esse é um motivo justo para que ele seja desligado da empresa. Então, é uma política geral do negócio. Nós temos que cuidar da imagem do nosso produto e da nossa empresa, então o nosso colaborador não pode cometer esse equívoco, né? Mesmo que seja desavisadamente. Então, os exemplos, né, de políticas gerais de negócio, né, nossa prioridade é encurtar o tempo entre o fato e a sua transformação em notícia. Então, o grande jornal tem hoje essa preocupação, já que todo mundo tem acesso à informação quase em tempo real, porque tem sempre alguém que tirou uma foto, postou no Facebook, postou no Instagram, fez um comentário. O jornal ele tem que conseguir inserir nessa dinâmica, apresentar um fato verdadeiro, um fato que seja real e passar essa confiabilidade. Eu vi isso aqui, eu quero confirmar que isso é verdade. Aonde eu vou procurar essa informação? Eu vou acessar um site de um grande jornal que eu acredito que ali esteja a informação com mais detalhes. Então, esse passou a ser um grande desafio para essas empresas. Segundo exemplo, pesquisa é o fator básico para a alocação de nossos recursos de uma indústria farmacêutica. Então, se a indústria farmacêutica ela quer sair na frente em termos de conseguir remédios ou produtos que realmente melhorem a vida das pessoas, ela tem que pesquisar bastante e ter recursos para poder fazer essa pesquisa é o grande desafio do negócio de quem atua então nessa área. A prioridade é a manutenção de altos valores éticos nas nossas relações com o mercado. Então, uma empresa química. Então, tudo que envolve química envolve um risco de contaminação, de o produto trazer para o consumidor algum tipo de dano. Então, a empresa não pode ter a sua imagem associada a isso. Então, quando a Parmalat teve, né, os seus produtos adulterados com presença de soda cáustica, isso prejudicou toda a imagem da empresa no mercado brasileiro e ela teve aí grandes prejuízos, né, sendo o principal deles o dano à sua imagem. Então, se você manter valores éticos que passem às pessoas confiança, principalmente no mercado da indústria alimentícia, onde o cliente ele tem que ter confiança que aquele produto que ele está consumindo ele foi bem processado, não há nenhum problema com aquilo, pode consumir aquilo sem risco nenhum. E aí, parte disso vem da postura ética, de que nenhum processo vai ser adulterado, que tudo que é estabelecido em lei é cumprido rigorosamente. Então, essas indústrias trabalham muito com essa imagem ética a passar para o mercado e para os seus clientes. As políticas gerais de direção, elas representam os princípios e critérios essenciais do processo decisório da empresa, do estabelecimento de objetivos e estratégias e dos compromissos da alta, média e baixa administração. Então, quando se fala em direção, de realmente demonstrar para onde a empresa está caminhando e o que ela representa, esses são, então, os parâmetros que devem ser adotados. Como se faz o processo decisório da empresa, como foram estabelecidos os objetivos e as estratégias em cima desses objetivos, e o quanto a alta, a média e a baixa administração estão comprometidos com essas políticas e esses objetivos.
Então, o sistema de avaliação das várias unidades organizacionais da empresa também, né? Então, se uma empresa ela tem várias unidades que trabalham de maneira interdependente, elas precisam ter uma direção e ter uma política a seguir para poder caminhar junto com as outras unidades. Então, uma empresa com políticas de direção poderá decidir com mais confiança, né? Todo mundo sabe exatamente para onde está caminhando, poderá ter pessoas mais sensatas, porque tem parâmetros, tem bases para poder tomar suas decisões, poderá atrair a confiança de seus clientes e público em geral, porque aí a imagem do que a empresa faz e de como ela decide com relação a seus produtos, serviços e a maneira como funciona de modo geral é conhecido, e por sua forma de comportamento estável. Então, se há uma direção bem definida, uma política que estabelece isso, você tem mais segurança então para poder executar ações, tomar decisões e assim fazer com que a empresa caminhe de maneira mais harmoniosa. Os exemplos têm um critério básico para qualquer decisão, a relação do custo com a rentabilidade. Se todo mundo entende esse critério e valida esse critério, então todas as decisões vão levar em conta essa relação custo-rentabilidade. A avaliação das pessoas sobre os resultados apresentados e não por suas características pessoais. Então, esse é outro critério também de direção. Então, como é que se avaliam as pessoas aqui? Pelos resultados. Se você tem um bom resultado a apresentar, você é melhor avaliado. Se não, você é pior avaliado e aí fica mais abaixo, então, nessa classificação. E você tira um pouco as características pessoais desse critério, né? Um outro exemplo é prioritária a busca da concordância na tomada de decisão. Então, uma decisão muito mais cooperativa, mais coletiva, né? No qual, uma vez decidida essa tomada de decisão, essa decisão, todos passam a concordar com ela e você tem um número menor de conflitos. Agora falaremos sobre políticas gerais de gestão, né, que corresponde ao delineamento de um estilo administrativo da empresa, abrangendo todos os aspectos dela. Então é importante que a empresa demonstre como é que ela é administrada, o que ela tem ali dentro da alta administração de característica que ajuda então seus colaboradores a entender a empresa e a contribuir com ela de forma mais efetiva. Então a empresa pode ter funcionários que são falsos dinâmicos, agitados, persistentes, pernósticos, os preguiçosos, os desmotivados e improdutivos. Então cada um desse estilo de funcionário apresenta uma característica, na maioria das vezes desses apresentados aqui são as características ruins, né? São funcionários que parecem bons funcionários, mas que entregam pouco resultado, né? Então, tudo isso é devido principalmente à falta de políticas de gestão. Então, se você tem funcionários, né, nessas condições, então, um exemplo, né? Os resultados orçamentários serão os prioritários e será dada grande ênfase à autonomia dos chefes. Então, nesses dois exemplos aqui, você vê uma certa contradição, porque se eu estou tornando o orçamento prioritário, eu quero que ele seja cumprido. Mas se eu dou autonomia aos chefes para poder executar o orçamento de maneira que eles acharem melhor, eu vou gerar um conflito de gestão. Um exemplo disso nós podemos encontrar nas instituições federais, né? As universidades, os institutos, onde todos eles têm autonomia de gestão. Eles podem utilizar os recursos
da maneira que eles acharem mais conveniente para o funcionamento da instituição. Porém, os recursos vêm do Ministério da Educação. E aí o Ministério da Educação libera esses recursos conforme a disponibilidade. Nos últimos 4 anos, essa liberação de recursos ela tem sido muito abaixo do que é pedido pelas instituições, fazendo então com que muitos projetos ligados à construção, a funcionamento de curso, a funcionamento de departamento, não cheguem a essas instituições, causando grandes problemas e grandes conflitos e afetando a questão da autonomia dessas instituições. Então, se tiver autonomia para executar um orçamento, mas você não tiver os recursos do orçamento, você fica então com a sua autonomia nula. Ela não te ajuda em muita coisa nesse sentido. Então, tem que definir melhor essas duas questões aí, como que isso vai ser equacionado no estilo de gestão, tá? As políticas específicas, que representam os princípios e leis que devem ser respeitados por uma área específica da empresa. Exemplos: exigência mínima de nível universitário para os cargos de chefia. Então, é plausível, né, que você tenha aí um requisito mínimo para cargo de chefia. O pessoal da linha de produção receberá prêmios por nível de qualidade de produção. Então, são políticas bem específicas que ajudam as pessoas, os colaboradores dessas áreas a entender o que ele precisa ter para ser candidato, então, a um prêmio, a uma promoção, alguma coisa nesse sentido. Continuando com os exemplos, os títulos não pagos até o 5º dia útil corrido o vencimento serão enviados a cartório de protesto. É uma política específica da área financeira. E os vencedores farão um rodízio de região de vendas a cada ano. Então, uma política específica da área comercial. Então, todas essas políticas ajudam a entender como que é o funcionamento de cada setor dentro da empresa. E faz, então, com que o colaborador enxergue o que a empresa espera dele e também o que ele espera da empresa, uma vez que ele sabe como é o funcionamento de cada setor e de tudo que a empresa tem regulamentado, né? Tem como política estabelecida e o que ele pode contribuir, então, no cumprimento dessas políticas.